Oferecimento Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa. O delegado Jorge Wellington, da Delegacia Seccional de Polícia Civil de Patos, falou sobre o inquérito policial que investiga a morte da jovem Valéria Ribeiro, que foi assassinada no dia 27 de junho deste ano e teve o corpo enterrado em uma cova rasa, no sítio Martins, zona rural de Patos. O crime teve forte repercussão. O caso, a princípio, foi dado como desaparecimento, certo? Foi registrada uma ocorrência na delegacia distrital aqui, em que Dr. Rones é o delegado titular, na quarta-feira, dia 27, né? E passadas as 24 horas, sem qualquer notícia de Valéria Ribeiro, a família retornou, certo, a questionar a autoridade policial, e a autoridade policial, após informes que chegaram ao seu conhecimento, ele entendeu por bem instaurar o inquérito policial, tomando como notícia do crime, né, de possível homicídio, o fato das declarações prestadas, né, pelo então companheiro, né, de Valéria Ribeiro, no caso, Kelvin Ubiraci. A partir das declarações de Kelvin, Dr. Rones passou a ouvir mais pessoas e entendeu por oportuno requisitar a diligência à equipe pericial da Polícia Civil, no caso a Polícia Científica. Então fizeram uma perícia em local suspeito, no caso o apartamento do casal, onde se detectou, né, através do uso de um equipamento moderno chamado luminol, né, mancha de sangue no interior do imóvel. Então, isso veio a evidenciar para o delegado, Dr. Rones, de que a sua suspeita tinha certo fundamento, então ele insistiu, certo, nas diligências, ouviu mais pessoas. Na manhã da sexta-feira, dia 29, né, após coletarmos essas informações para os autos, nós entendemos pela representação da prisão temporária em desfavor de Kelvin. O delegado Rones Feitosa, de forma diligente, se dirigiu ao Ministério Público, apresentou o emaranhado de documentos que estavam em seu poder, também se dirigiu ao Poder Judiciário e o juiz competente deferiu o pedido de prisão temporária e as buscas. Então, a Polícia Civil realizou as buscas, realizou a prisão de Kelvin e, durante o decorrer do dia, já no final da tarde, quando já estava com o Kelvin detido e já sendo entrevistado informalmente, o mesmo acabou declinando que realmente havia assassinado a própria esposa. De acordo com o delegado, a Polícia Civil conta com provas testemunhais e periciais que apontam para o esposo da vítima, o jovem Kelvin Ubiraci, que está preso como o executor do homicídio, e o tio dele, Alan Gomes, que teria ajudado na ocultação do corpo. A Polícia Civil, paralelamente, também já havia ouvido a sua então namorada. Ele já estava namorando uma outra pessoa, tendo um relacionamento extraconjugal. A Polícia Civil ouviu essa pessoa e essa pessoa confirmou a versão de Kelvin e, inclusive, deu detalhes, né, de como se deu, né? E aí a polícia entendeu, pelas declarações da então namorada de Kelvin, que ela não tinha tido participação naquele caso, né, do femicídio, e por isso mesmo a ouviu em termos de declarações. Então, fechando, né, concluindo pelas evidências e pelos indícios em desfavor de Kelvin, o mesmo foi qualificado e interrogado, certo? Na condição de indiciado pela prática do femicídio. Vale salientar que durante as entrevistas informais com o mesmo, na tarde da sexta-feira, ele declinou o nome da pessoa que o ajudou a ocultar, né, a retirar o corpo de Valéria Ribeiro do interior do apartamento onde o casal residia e conduzir e enterrar esse corpo no matagal. Então, essa pessoa era justamente o tio de Kelvin, o Alan Gomes. Alan Gomes foi imediatamente detido também por ação da Polícia Civil, né? Foi trazido para a delegacia, confessou o crime de ocultação de cadáver, foi autuado em flagrante delito. Após a decretação da prisão preventiva por parte do Poder Judiciário,
o Ministério Público tem um prazo para oferecer a denúncia e assim iniciar a ação penal. O delegado explica a soltura de um dos acusados após a audiência de custódia. Durante a audiência de custódia, que sobreveio cerca de 5, 6 dias após o episódio do flagrante, o Alan ele foi posto em liberdade, né? A pena de ocultação de cadáver ela é de 1 a 3 anos e o crime é inafiançável. Então, o Alan ele só poderia ser posto em liberdade, né, por uma provocação da defesa ou do próprio Ministério Público, né, no sentido de que o Poder Judiciário se manifestasse sobre a necessidade ou não da manutenção de sua prisão. Então, o Poder Judiciário entendeu que, naquele instante, o Alan preenchia alguns requisitos que o favoreciam, né? E, assim, o colocou em liberdade para que eu mesmo respondesse ao processo em liberdade. Para a polícia, a então namorada de Kelvin não tem participação no crime. A Polícia Judiciária entendeu, certo, até a conclusão dos 2 inquéritos, tanto do femicídio quanto da ocultação de cadáver, né, que a então namorada de Kelvin, ela não teve qualquer participação. Dr. Jorge parabenizou todo o trabalho da polícia, que rapidamente conseguiu identificar a autoria e localizar o corpo. A Polícia Civil da Paraíba realizou um exitoso trabalho de investigação a partir das ações da equipe do Dr. Rony Feitosa, da 1ª Delegacia Distrital, e concluindo com a equipe da Delegacia de Homicídios Entorpecentes de Patos, que deu um desfecho no sentido de pedir a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, porque as evidências elas eram sobremaneira, né, e não restavam mais dúvidas para a polícia, no sentido de que o Kelvin era o autor, as circunstâncias estavam mostradas nos autos, né, a materialidade também, então estava ali expirado todo o trabalho da Polícia Civil. Oferecimento: Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa.